O português falado no Brasil é rico em diversidade. As regras gramaticais são as mesmas, mas o modo de falar muda de acordo com cada região. Uma das características mais marcantes na fala goiana é o R puxado e a falta de plural em alguns casos. Mas as diferenças não param por aí. A omissão de letras e até mesmo termos inteiros, como os pronomes reflexivos, também ajudam a caracterizar o, digamos, goianês. Este é o assunto que vamos discutir no programa de hoje, com pesquisadores em linguística, listando aspectos da fala contemporânea em Goiás, os fatores que influenciam essa fala e seus possíveis efeitos. Presta atenção, Viver Ciência vai começar. Banhar-se, barbear-se, enfeitar-se, abaixar-se, esticar-se, inclinar-se, ajoelhar-se. Pronomes e verbos reflexivos, estes que a pesquisadora acaba de citar, indicam que a pessoa que realiza a ação é a mesma que sofre essa ação. Uma maneira, digamos, mais formal de se expressar. Esta análise está dentro da pesquisa desenvolvida, que concluiu que o goiano pouco usa estas normas, se comparado a moradores de outros estados brasileiros. Mas por quê? Observar a cultura e os hábitos de um espaço geográfico e de seus habitantes envolve vários aspectos. A língua é um deles. A reflexividade é um fenômeno variável em português. Então, para vocês terem uma ideia, em São Paulo é 54%. Então, 54% das pessoas dizem eu ajoelho. E os 46 restantes dizem ajoelho-me ou me ajoelho. Então, a reflexividade é uma regra variável no português brasileiro. Na fala de São Paulo, deu 54%. Na fala mineira, deu 60 e poucos por cento. Na fala goiana, deu 80% de não realização da reflexividade. Então, o que isso nos mostra? Então, fomos atrás dos 20% restantes e descobrimos que, na verdade, ao realizar a reflexividade, o falante goiano, ele sente que não há necessidade de mostrar que é o mesmo referente que age e aquele que está falando. Então, só há reflexividade em expressões cristalizadas e de grande força elocucional, do tipo dane-se. A língua portuguesa falada no Brasil não é única. Ela já deriva da falada em Portugal, que se divide de acordo com as características de cada estado ou região do país. E para compreender o modo de falar goiano, os pesquisadores realizaram pesquisas de campo que definiram os conceitos. A fala contemporânea de Goiás, né? Nós estudamos a fala atual de Goiás. E ele está vinculado no CNPq à área de descrição e análise linguística. No programa de pós-graduação aqui, é na área de descrição de línguas indígenas e outras línguas naturais. E ele é desenvolvido por um grupo de pesquisa sediado no CNPq, que tem o nome Grupo de Estudos da Linguagem, Análise, Descrição e Ensino. No entanto, dentro desse grupo, nós temos um subgrupo que se chama Grupo de Estudos Funcionalistas, GEF. É um grupo de estudos sediado na Faculdade de Letras que já tem 10 anos. Em resumo, o grupo pesquisa como o goiano constrói seus conceitos de mundo e representa isso através da fala. E a professora Vânia, que coordena a pesquisa, está aqui com a gente no estúdio do Viver Ciência, junto com o professor Leosmar Silva, para continuar debatendo este assunto. Sejam bem-vindos. Professor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É uma honra estar aqui com vocês, poder falar do Fala Goiana. Professora, bem-vinda. Muito obrigada também, irmão. E a gente começa então o nosso bate-papo. E eu já pergunto, como se deu a escolha da fala goiana como objeto de estudo, professor? Bom, a escolha da fala goiana como objeto de estudo, a primeira motivação é que é uma questão da identidade, né? A maioria dos participantes do grupo é goiano e é uma forma de a gente descobrir a nossa identidade como goianos também. É claro que existem pessoas de outras localidades que se interessam também pela fala goiana, mas essa é uma das motivações. E outra, porque ainda existem
poucos trabalhos sobre o português contemporâneo falado em Goiás. Então, o nosso trabalho vai caracterizar, né, os aspectos mais sintáticos, discursivos, né, que caracterizam realmente a fala goiana. E de acordo com a pesquisa, professor, quais são as principais características e diferenças também entre o português falado em Goiás e no resto do Brasil? Então, o português falado em Goiás, o nível de análise linguística, dependendo do nível de análise linguística, vai haver diferenças, né, entre o português falado em outras localidades do Brasil. Então, por exemplo, no nível fonético, fonológico, a gente percebe muito claramente o uso do R retroflexo, né, que esse porta que a gente usa, que é uma marca do falar goiano, do interior de São Paulo também. No nível lexical, nós percebemos muitas diferenças também em relação a outras localidades. Eu lembro de minha mãe usar termos como vai dar cubu, né? Isso vai dar cubu. Cubu significa para ela confusão. Então, eu nunca ouvi em outros estados brasileiros ou falantes de outros estados dizerem isso, né? Pode ser uma marca da fala goiana no nível lexical, no nível das escolhas vocabulares. No nível sintático, que é o que a gente normalmente estuda, né? que é no nível da oração, da sentença, da cláusula, muitos trabalhos foram realizados, né? Eu estudei, por exemplo, no doutorado, o predicado básico, os verbos de percepção, né? O verbo ver, o verbo olhar, o verbo escutar, o verbo ouvir, que, no geral, não tem muita diferença em relação aos usos que se faz em outros estados. Mas, por exemplo, em expressões como ao leite, né? Ao leite, tudo junto. Muito suprimido, né? Isso, tudo, né? Parece que é uma frase, é uma sentença, mas parece ser uma palavra só, né? E esse olhar aí, esse olhar de olhar o leite, não é olhar fisicamente o leite, né? Mas, olha, a carroça com o leite está passando, então compre. Então, olhar no sentido de comprar aí, né? Que a gente percebe. Então, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, tudo bem? Participe do nosso programa, envie uma mensagem no nosso Twitter, o Facebook e acesse nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, no Viver Ciência, você vai ver quais as principais diferenças entre o português falado pelos goianos e o português formal. A ciência é viva quando ela é usada para a melhoria do ser humano, né? Na medicina, na música, no bem-estar da sociedade.